A manutenção da atividade plena da Casa Familiar Rural de Pato Branco foi o assunto abordado pelo vereador Gilson Feitosa na sessão de quarta-feira. Gilson usou o grande expediente e cobrou ações governamentais, como, por exemplo, que o município assine um termo de compromisso com o Estado. O documento formaliza a parceria e, desta forma, revitaliza a instituição de ensino, evitando no futuro que venha encerrar as suas atividades. Uma nota no Diário Sudoeste dizendo que a Casa Familiar Rural não abrirá novas turmas em 2016. Isto é, estava sendo construído o fechamento da Casa Familiar Rural. E, nesta reportagem, o prefeito Agostinho Zucchi disse que não tem competência legal para a contratação de professores de nível médio. Fora isso, nós estamos dispostos a ajudar, acrescentou. Né? No finalzinho da reportagem embaixo, dessa mesma reportagem, nós temos que essa parceria deve se manter aberta na Casa Familiar Rural de Francisco Beltrão, porque lá o prefeito Antônio Cantelmo Neto assinou um documento que oficializa o posicionamento do município a partir de 2017. Isto é, o prefeito de Francisco Beltrão entende que é importante, foi lá, assinou, se comprometendo em arcar com os custos e gastos daquela Casa Familiar Rural a partir do ano de 2017. Com isso, poderá ter aberto as turmas ainda esse ano de 2016. Então, presidente, o que acontece? Recapitulando, no dia 29/9/2015, houve uma reunião em Curitiba, na qual estavam representantes das Casas Familiar Rural do Estado do Paraná, juntamente com a secretária Ana Seres, secretária de Educação do Paraná, e demais pessoas, prefeitos que lá foram, e ficou definido que as casas familiares rurais dariam continuidade para os próximos anos. O modelo a ser adotado de análise da medida para manutenção e funcionamento teria que ter algumas exigências e responsabilidades também do prefeito que quisesse contribuir e assinar o termo de ciência. Então, foi enviado um ofício depois na sequência, pela Ana Celes, tem lá o ofício, datado número 2814/2015, no dia 17 de dezembro, ao presidente da Associação dos Municípios do Paraná, MP, na qual ela expõe essa intenção do governo fazer parceria com os municípios que têm a Casa Familiar Rural, e desde que o prefeito assinasse um termo de ciência e compromisso, não é? As casas familiares rurais poderiam continuar suas atividades. Esse termo de ciência e compromisso, que está lá no mural, que todos estão vendo, não é esse termo que o prefeito de Francisco Beltrão assinou e que o prefeito aqui de Pato Branco, Agostinho Zucchi, não assinou. Por isso que não temos alunos desse ano do primeiro ano, não temos inscrição, só tem o terceiro ano da Casa Familiar Rural funcionando, e para o ano de 2017, lamentavelmente, se o prefeito não se comprometer, não é, e não assinar esse termo de ciência e compromisso, lamentavelmente vai fechar sim. Mas então o que queremos com isso, presidente? Com esse debate? Nós queremos continuar acreditando na importância da Casa Familiar Rural aqui em Pato Branco e gostaríamos de sensibilizar o prefeito pela força política que ele tem, que ele tome uma decisão de fazer valer as suas palavras, que a gente leu agora há pouco, lá em julho do ano passado. Vou repetir. O prefeito Agostinho Zucchi reforçou o compromisso de lutar pela causa da entidade, considerando a importância da mesma pela permanência dos jovens no campo e, consequentemente, no desenvolvimento rural. O que a gente gostaria é que o prefeito, pela liderança que ele tem, ele fizesse acontecer na prática essa sua fala, né? Assinasse o termo de compromisso. Ele é bem amigo, é parceiro do governador, não é? Estivemos vendo os gastos, mais ou menos, o que custaria para o município ou a permanência, a existência dessa Casa Familiar Rural para atender 50 jovens, cerca de R$150 mil por ano. Por ano. O vereador Rafael Cantu lembrou que a administração municipal gasta cerca de R$1 milhão em publicidade anualmente. A seu ver, pode destinar ajuda financeira à Casa Familiar Rural. A introdução ao tema que o vereador Gilson coloca da Casa Familiar Rural, também quero contribuir um pouco
com esse debate. O ano passado, assim como o vereador Gilson explicou, fizemos algumas reuniões, né, tivemos um seminário praticamente lá na UTF para tentar discutir melhor essa questão, né, e eu, ano passado, ainda em dezembro, fiquei incumbido, inclusive, né, de trazer, de levar as informações da Casa Familiar Rural para outros movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento estudantil e o movimento dos profissionais da educação, para que se mobilizassem também. Estive em Curitiba alguns dias depois dessa reunião da UTFPR, né, e lá, junto com o Núcleo da Educação da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, coloquei a questão das casas familiares rurais, né, e discutimos muito e imediatamente ligamos para a Valquíria, que é uma diretora da Associação, né, dos Professores, dos Sindicatos Professores da APP, e a Valquíria nos falou: olha, Rafael, nós estamos negociando com a CED, tivemos uma reunião, né, eles tinham tido no dia anterior uma reunião com a secretária de Educação nas sedes, e ela falou o seguinte, né, inclusive eu repassei essa informação, que já estavam resolvendo, então, com os municípios para que nenhuma das casas do Estado fossem fechadas, mas 3 municípios estavam, né, 3 prefeitos estavam apresentando resistência em relação a isso. E ela falou que um desses 3 prefeitos era o prefeito de Pato Branco. Isso fica claro que a questão aqui não é a incapacidade legal do prefeito Agostinho Zucchi em conseguir manter esta casa, com parceria com os outros municípios, sem problema algum. É simplesmente uma questão de vontade política e principalmente de compreensão da importância dessas casas. Já falava na outra sessão em relação a isso. Um prefeito que é engenheiro agrônomo, que veio da agricultura familiar, não conseguisse sensibilizar da importância de uma instituição de ensino que seja voltada, né, para o jovem do campo, o jovem que quer aprender, né, a melhorar a sua propriedade familiar, né, e que tem hoje possibilidades de ter isso na Casa Familiar Rural. Infelizmente, o prefeito que vem dessa mesma realidade, que se formou em relação à agricultura, infelizmente é incapaz de compreender a importância dessa instituição de ensino. Nós gostaríamos realmente que o prefeito conseguisse ver com outros olhos, não desse justificativas de que não é sua competência, pois pode ser sim, basta que ele queira, né? Assim como tantos outros municípios já fizeram. Tantos outros municípios do estado do Paraná assinaram esse termo de compromisso, né, e estão hoje garantindo, né, a sobrevivência das casas familiares rurais, e Pato Branco, infelizmente, tem essa resistência por incompreensão e por falta de vontade política. Nós precisamos realmente que o prefeito tome uma atitude diferente, que garanta à juventude do campo uma educação específica, nos moldes da pedagogia da alternância, que consiga, de fato, construir cidadãos que vão permanecer na agricultura familiar, e não vamos acabar com isso que é tão precioso em nossa região. Infelizmente, estamos numa situação grave em relação à educação do campo, e o prefeito não se coloca à disposição para continuar essa educação que é tão importante. Esperamos uma resposta positiva da Prefeitura Municipal. Esperamos a resposta, né, de que existe uma sensibilidade em relação a isso e que possamos reconsiderar. Se o município hoje tem um orçamento de 300 milhões de reais, não pode destacar o mínimo disso para ajudar uma casa familiar rural? É lógico que pode. Um município que gasta quase R$1 milhão por ano só em publicidade da prefeitura, não pode reduzir um pouco seus gastos com publicidade para investir na educação do jovem do campo? É lógico que pode. Algumas questões ficam difíceis de defender, disse a vereadora Leonira Viganotense, ao se referir à Casa Familiar Rural, registrando que o município tem repassado recursos através de subvenção social e com a fiscalização do Legislativo, além de repasse de alimentação e a realização de reformas. Ela explicou que a demanda à questão do não pagamento dos monitores dos técnicos já foi entregue ao Executivo por ela e outras entidades ligadas à área rural. Os técnicos, que seriam em torno de 2, que já foi levado isso para o prefeito, eu, enquanto vereadora, enquanto filha de agricultor, e também como Sindicato Rural de Pato Branco, a gente tem participado da discussão.
E realmente tá bastante difícil. Não só Francisco Beltrão, vereador Gilson, mas Chupinzinho tem um modelo exemplar de casa familiar rural, né, professor Diogo? E que a gente poderia, sim, estar implantando aqui. Um tempo atrás, já uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, se não erro a data aqui, a gente já teve situações onde nós somos a Bom Sucesso Itapejara, Diogo que está lá há bastante tempo, e nós conseguimos também subvenção, né, Diogo? E eles passaram a ajudar. Mas agora, realmente, a situação é bastante preocupante e eu, de forma alguma, concordo com o fechamento da Casa Familiar Rural em Pato Branco. E nós não temos nenhuma escola técnica aqui na área agropecuária. Os nossos alunos vão a Clevelândia ou vão a Francisco Beltrão. A exemplo de muitos filhos de agricultores que começaram agora o primeiro ano em Clevelândia. Inclusive o Carlos, filho da minha assessora, também foi para Clevelândia. Nós não temos aqui. Então nós temos sim que fortalecer a casa familiar e não fechar a casa familiar. Isso depende bastante de caneta. Quando você tem vontade, você faz as coisas. Quando você quer, você faz que as coisas aconteçam no município, quando você é executivo principalmente.